Ele se dedica com muito empenho, eficiência, qualidade em guardar a memória da música popular brasileira. É um dos maiores conhecedores da música popular brasileira e da música em geral. A sua cultura é muito ampla, vai muito além da música, mas a música é o seu foco. Ele é historiador, jornalista, pesquisador, produtor cultural e historiador. Foi presidente do MIS, atualmente é presidente do PEN Clube, é presidente do Instituto Cultural Ricardo Cravo Albim, e é com ele que eu vou conversar hoje com muita alegria. Ricardo, muito obrigado por falar com a gente. Você sabe que é um prazer imenso conversar com você e uma honra receber você no canal. Você sabe que o prazer é todo meu, não de hoje, eu lhe estimo muito e já fizemos tantas entrevistas na TV Alerj e em vários outros veículos que você diligentemente conduz. Você é um querido não só meu, mas um querido da cultura brasileira. Uma pessoa que faz, assim, a diferença, eu poderia dizer. A gente precisa de gente resistente e você vem resistindo há muitos anos. Ricardo, como é que começou a sua história com a música, sendo você advogado? Advogado de formação. Apenas eu gostaria de observar, enfatizando aquilo que você acaba de citar. É muito duro, é muito árduo e é muito aflitivo você preservar a vida inteira um contexto de pensamento e de ação, que é a memória, porque as pessoas não têm o menor cuidado com a memória, dispersam a memória com uma insensatez e com uma disfarçatez que me comove a vida inteira, desde o Museu da Imagem do Som. Eu assumi o Museu da Imagem do Som aos 25 anos e desde os 25 anos eu acompanho a loucura que é a dispersão de coleções, que é o desprezo de herdeiros em relação a coleções de pais, avós, tios, etc. De qualquer modo, é muito bom falar aqui. E eu me formei como advogado na Faculdade Nacional de Direito, por uma contingência normal de formação cultural. Enfim, eu fiz o curso no Colégio Pedro II, muito bom, e entrei direto na Faculdade Nacional de Direito aos 18 anos. Saí dela aos 23, mas nunca divulguei, na verdade, porque sempre fui dedicado à cultura. E como é que a música entrou na sua vida? Essa paixão que você tem pela música, em especial pela música popular brasileira? Pois é, essa paixão vem desde sempre, tanto quanto eu me lembro, eu na fazenda de meu pai, com minha mãe, no radinho tal, antigo, isso em Penedo, Alagoas, eu ouvi certa vez o Asa Branca de Luiz Gonzaga, que era um sucesso, isso em 46, 47. É a lembrança mais remota, Rogéria, que eu guardo da sedução da música brasileira em torno do meu espírito, da minha formação e do meu gosto pessoal, né? Você nasceu em Salvador e depois foi para Alagoas, não é isso? E você chegou no Rio ainda garoto? É muito. Eu passei, nasci em Salvador por contingências de segurança do parto de minha mãe e logo depois fui para Penedo, onde meu pai tinha negócios, fazendas e tal. E aos 12 anos ganhei uma bolsa de estudo do Colégio Pedro II, que era o maior colégio brasileiro de referência. Claro, os principais alunos ganhavam bolsas de estudo que varriam o Brasil inteiro. E eu fui de Alagoas. Então eu vim com meu irmão Leonardo e com minha mãe e meu pai para o Rio de Janeiro. Aqui, meu pai morreu subitamente, enfim. E ficamos todos aqui, então. E aí, chega em 65, você teve a brilhante ideia de fazer e de presidir o MIS, que é o Museu da Imagem do Som, que preserva a memória da música popular brasileira. Como é que você teve essa ideia, de onde surgiu essa inspiração, quando você teve a ideia de criá-lo? A ideia de criá-lo foi do governador Carlos Lacerda. E quem me designou para ser o primeiro diretor e organizar aquilo que ninguém sabia o que era, foi o vice-governador, de também muito apreço meu, a quem eu conhecia, Rafael de Almeida Magalhães, que é um nome importante na história da política e da consolidação do Rio de Janeiro como virtude de cidade, né? Ele sempre batalhou por isso.
E eu então dei a forma do Museu da Imagem do Som. Sabe qual foi a primeira grande definição do Museu da Imagem do Som? Foi criar os depoimentos para a posteridade. E dentro desses depoimentos, o nome que pegou, que marcou, que transformou os depoimentos em objeto de grande sedução e de grande procura por todos os intelectuais na época, foi a palavra posteridade, que ninguém ainda tinha utilizado convenientemente. Você veja que é uma palavra que sempre foi, ou teria sido, desprezada por aquilo que eu acabava de me referir, que é o colecionador, que são as pessoas que se preocupam em preservar coisas para o futuro, acabou definindo o Museu da Imagem do Som e transformou o museu num hit, num sucesso do Brasil inteiro. Eu corri o país a fundar museus da imagem do som em todos os lugares. O principal desses lugares foi São Paulo, que é o Museu da Imagem do Som de São Paulo, que é, eu acho, um dos mais importantes do Brasil. Você teve e colheu certamente depoimentos muito curiosos e interessantes. Quais os nomes mais emblemáticos que você lembra de terem deixado os depoimentos no MIS? É difícil, Rogério, porque todos os depoimentos, cada um tinha a sua especificidade, não é? Mas um depoimento que me fica sempre na memória é o depoimento de Pixinguinha. E o primeiro depoimento que foi feito e que gerou primeiras páginas em todos os jornais, para grata surpresa minha e para definição de amparo à memória. Sim. E que foi o depoimento que eu escolhi dos sambistas pioneiros negros, semi-analfabetos e pobres. Isso em 1966 para 7, que era a época dos festivais de música. Que foram muito importantes para o Brasil, né? Muito importantes, mas eram quase que uma ocupação exclusiva. Dois compositores muito jovens, pré-universitários ou universitários, brancos e moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro, em seu geral. Quer dizer, então eu fui na contramão. E essa contramão gerou todo um absoluto sucesso. Foi o João da Baiana que fez o primeiro depoimento, o mais antigo sambista, em 1966, vivo, né? Foi um depoimento lindíssimo e ganhou as primeiras páginas dos jornais. Na sequência vieram Pixinguinha, Donga e todos os prazeres, Ataúfo Alves, etc. Nós vivemos um momento na cultura nacional muito complexo, que foi o momento em que a gente vivia a censura no seu auge. Você escreveu, inclusive, um livro que se chamava Driblando a Censura, não foi isso? Que você relata um pouco dessa história no livro. Como é que foi driblar essa censura? Se você está gostando do nosso papo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se já é inscrito, ative o sininho, porque por aqui só passa gente assim que nem Ricardo Cravalbim. Você não vai perder o nosso papo, né? Então, se inscreve no canal. Como é que foi, Ricardo, driblar a censura? Olha, foi uma grande luta que durou e me custou 10 anos. Eu era produtor da TV Globo, numa sessão, num conjunto de redatores. Era um grupo, Rui Castro, Paulo Coelho, Miele, Boscoli, eu e mais os 2 ou 3 companheiros redatores. E eu era o único que tinha um curso universitário de Direito na época, né? E fui convidado por Boni, o nosso Bonifácio sobrinho, com autorização do Dr. Roberto Marinho, para ser o representante da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, de que a Globo era uma das dirigentes, na luta contra a censura em Brasília. A censura estava absolutamente apertando tudo, todos os ramos da cultura. E eu encontrei, quando cheguei a Brasília, um Conselho Superior de Censura, integrado por gente do governo e gente da sociedade civil. Eu representando a ABERT, Pompeu de Souza representando a ABI, Daniel Rocha representando a SBAT, Suzana de Moraes representando os cineastas, enfim, um grupo que lutou contra a censura. E eu me dediquei
intensamente a isso. Tanto que o Boni, que é meu amigo, uma pessoa que eu estimo, no livro dele, me cita com o maior carinho e que me deixou muito sensibilizado. Portanto, foi uma luta que me gerou esse livro. É um livro dos meus pareceres muito curiosos, porque iam de encontro àquilo porque as obras censuradas foram vetadas. Mas eram vetos absurdos, como todo absurdo a censura representa. É um absurdo você censurar a liberdade de expressão. É um absurdo você censurar a liberdade do jornalista, do jornal, da televisão. Isso não pode acontecer. Qualquer cerceamento da liberdade de pensamento crítico, de criatividade, é um absurdo, né? Então essa foi uma luta que durou de 79 a 89, uma luta que gerou o artigo na Constituição redigida e revisada por Ulisses Guimarães e outros parlamentares importantes, gerando o artigo dizendo que fica extinta a censura no Brasil. Isso foi fundamental na Constituição de 88, promulgada pelo Ulisses Guimarães. Você acha que a gente aprendeu a lição? Não, eu acho que esse artigo foi definitivo e serve até hoje de exemplo para que não se ocorram desmandos em relação a esse tipo de contexto. Isso é muito importante. Eu estou assumindo agora o PEN Clube do Brasil. Sim. O PEN Clube é um órgão internacional, o Brasil é filial ao lado de mais 50 outras instituições espalhadas no mundo inteiro, nos 5 continentes, a sede é em Londres. E o principal mote do PEN Clube é irrestrita defesa da liberdade de pensamento de quem escreve, da pena, PEN Clube. É a pena, que era antiga, né? Foi fundado no começo do século XX, em Londres. Portanto, agora eu me enveredo mais uma vez por esses cuidados que compõem todo um contexto de vida, a partir, inclusive, dessa luta contra a censura, que pulverizou a censura, a partir do artigo da Constituição de 88, que diz explicitamente: fica extinta a censura do Brasil. Precisamos estar atentos. Atentos e fortes, isso, como diz a música. A canção. Verdade. Você, como a gente está falando, é uma pessoa que se liga na memória, que preserva a memória, que luta por isso. Tanto assim, em 2001, você cria o Instituto Cravo Albim, que leva seu nome e que veio a partir de uma doação, inclusive, da sua família. Conta um pouco para a gente sobre o Instituto, o que ele faz, quais são as intenções do Instituto, como que ele vai. Não, o Instituto, sobretudo, recebe, para minha grande emoção e surpresa e agradecimento, doações de todos os lugares do Brasil. É impressionante, Rogério, como a cada semana chegam doações, grandes, médias ou pequenas, mas sempre doações amáveis, doações que mostram a preocupação de pessoas que não querem que os seus acervos sejam dissipados. Se percam, né? Ao morrer. O que vem ocorrendo, que eu testemunhei, como já falei aqui, grave e sofridamente. Portanto, Você tem ideia do volume desse acervo? O acervo cresceu imensamente. O meu acervo pessoal, que foi o primeiro incorporado ao Instituto, já era grande. Você imagine que com essas doações, o acervo ficou 30 vezes maior do que o original meu. Então é considerável. O que compõe o acervo? São doações, basicamente? De discos. De discos? Discos LPs, basicamente, mesmo discos CDs, discos até mais antigos, de outros suportes, 78 rotações por minuto, discos da Casa Edison, mecânicos, depois elétricos. Em resumo, é um acervo que também abriga objetos, partituras, fotografias e, enfim, tudo que remete à história e à sedução da música brasileira. É aberto ao público para visitação? Como é que funciona Sim, isso? Aberto desde que o público e os interessados marquem. Sim.
porque é dificílimo manter. Claro. Eu mantenho esse instituto com pouquíssimo patrocínio. Ao longo de 20 anos é um sofrimento muito maior do que uma contemplação do prazer. Sim. O prazer está na preservação, Sim. no trabalho, Sim. no sacrifício. Sim, o sacrifício também é um prazer quando obrigação Sim. e necessidade. Portanto, é As pessoas grande- devem ligar para marcar, seria Pra isso. marcar. As pessoas ligam para o Instituto e elas marcam a visita, seria Marcam. isso. Ainda ontem recebemos visitantes, 2 casais que, enfim, telefonaram e foram ciceroneados pela nossa atual diretora, que é a minha querida sobrinha, Ana Paula Albim. Então ela recebe igualmente e testemunha toda a beleza e a sedução desse lugar onde o Instituto está, que é um dos lugares mais bonitos do Rio, na Urca, dentro da floresta, dentro da Mata Atlântica, onde tem um espaço absolutamente sedutor. Além do acervo maravilhoso, o lugar é belíssimo, É né? belíssimo. E vale registrar que é muito importante também para a pesquisa, né? Nós precisamos lembrar que os pesquisadores é quem devem também utilizar muito esse espaço, né? É sim, porque tudo que nós pesquisamos desemboca no maior banco de dados na internet, Isso. que é o nosso dicionário Cravalbim da MPB. Eu ia falar sobre ele agora. Como é que você criou, como é que você idealizou o dicionário Cravalbim, e ele tem uma versão online, não é isso? A versão online é a mais importante. Teve uma versão papel, Sim. uma versão física, e que foi uma coisa muito rara, porque foi a primeira vez em que o Instituto Antônio Weiss, Sim. da família de dicionários da língua portuguesa, abrigou um outro tema que não o português e sua estrutura como língua. Foi a música popular, o dicionário para a música popular, Cravalbim para a MPB, e que foi uma edição linda de 1.200 páginas, feita em 2007. É claro que precisa de uma nova edição, que nós não temos dinheiro para fazer. Quem sabe se alguém que assiste a esse programa possa Opa, nos ajudar para vamos. fazer uma nova edição. É raro, é importante, é difícil, porque a música popular online cresce assustadora e necessariamente, Sim. porque é vital, porque é dinâmica. Sim. As pessoas aparecem com muita rapidez e desaparecem também com muita rapidez, e gravam e se expõem em shows, e fazem, acontecem, morrem. Portanto, é todo um processo de preservação de uma atualidade que precisa ser acompanhada. E em 20 anos eu acompanho um trabalho monástico, um trabalho que não para nunca, para atualizar e fazer com que o público que acessa no mundo inteiro esse banco de dados possa ficar definitivamente e necessariamente bem informado. Um palpite para o futuro da música popular brasileira. Eu acho que o futuro da música popular brasileira deve ser preservar e contemplar e justiçar mais os que fazem a música popular. Os direitos têm que ser preservados do compositor, dos intérpretes, dos músicos e de todo o contexto que gravita em torno de uma música popular ou de um conjunto de música popular, que era o antigo CD ou LP. Sim. Quer dizer, então eu acho que clamo por isso. O Instituto preserva uma norma desde o começo. Não há censura estética. Nós abrigamos tudo que possa existir na contemporaneidade. Aparece, o público gosta e consagra, vai para o nosso dicionário. A despeito de qualquer valor de se De gosta ou qualquer- não gosta. Exatamente. Sobretudo censura. Sim. Sobretudo censura de costumes, a censura de moralidades, essa coisa toda, que é muito importante ser muito bem observada para que se evite a censura lato sensu. Você ouve os sons mais modernos, mais atuais? Você acompanha, gosta, não gosta? Tem alguma preocupação em estar ligado, em estar ouvindo, em estar descobrindo? Eu tenho uma preocupação de minha geração,
que é uma geração um tanto avessa a esse tipo de música. E um tanto avessa a esse tipo de contexto quando o disco físico acaba. Eu sou da geração que tem o prazer de pegar na mão um disco, que é um objeto concreto, e colocar no toca-disco. Mas isso está acabando. E isso me deixa um tanto contrariado, porque eu não tenho um acesso direto ou um prazer direto a isso, que não é da minha geração. Só que nós estamos agora procurando jovens para poder fazer todo esse tipo de aproximação com novos públicos, que são os públicos mais importantes, o público jovem. Você ouve os novos autores? Não. A galera nova? Não tanto por isso, porque não é da minha geração. Eu não tenho prazer em ouvir, por exemplo, que eu acho, e que muitas pessoas não acham, bobagens semi-pornográficas de funks. Eu não tenho prazer, mas respeito. Sim. E temos que absorver também porque o público quer. É isso, né? É isso. Agora eu quero falar do seu livro, do seu maravilhoso livro, que está aqui, Ricardo Cavalbin, Uma Vida em Imagem e Som, que foi lançado recentemente, escrito pela Cecília Costa, falar Junqueira, porque o marido era Junqueira. Cecília Costa. E é um retrato muito interessante, não só da sua vida, como da história da música popular brasileira, que você se confunde com ela, como a gente está falando aqui. Como é que foi fazer o livro? Te contemplou? Você achou que o resultado foi bacana? Você ficou feliz com o resultado do livro? O que você conta aí? Vamos contar para as pessoas que ainda não têm. De fato, o livro é raro, porque o livro foi lançado há 1 ano e meses atrás, num momento de crise gravíssima de editoras, de lançamentos, enfim, foi um momento do pique da crise. E aí ele ficou muito mal divulgado, ele ficou muito mal acessado. Então eu tenho muito prazer em dizer que esse livro me satisfez e me lisonjeou muito, não merecia tanto, e é um livro escrito por uma grande jornalista, uma escritora importante, a Cecília Costa, que também é integrante do PEN Clube, como você será. Vamos ver. Integrante do PEN Clube. Portanto, é um livro da Cecília Costa, de uma pesquisa longa, muito apurada, muito generosa que ela fez. Ela foi buscar, para você ter uma ideia, em Penedo, terra natal de minha mãe, todo um contexto que está escrito aí no livro, de origens familiares, que, afinal, de que eu sou fruto, né? E é um livro de memória da música brasileira, né? Porque quem lê o seu livro, a gente passeia por décadas da música popular brasileira, de como ela foi, o que aconteceu. E, além de muito bem escrito, tem histórias muito incríveis da sua vida e da música popular brasileira. Eu recomendo muitíssimo. As pessoas adorei. Gostam, né? Muito. Como você, por exemplo. Eu gostei muito, já te disse isso mais de uma vez, inclusive. Agora, no nosso momento literário, eu vou indicar o livro da Elza, que foi escrito pelo Zeca Camargo, que também é uma biografia. E a gente está aqui falando com o cara da música, então eu lembrei de falar do livro da Elza, que eu recomendo muitíssimo. É muito interessante, é uma biografia também muito bacana sobre a história dela, e ela se coloca várias vezes aqui, conta da sua vida, dos seus altos e baixos, e de como é uma mulher que, à frente do seu tempo, e uma guerreira, né? Porque começou muito jovem, sofreu muito preconceito de todos os lados, mas enfim, é um livro que merece ser apreciado. Qual é a tua indicação, Ricardo? A minha indicação é exatamente o livro da Elza Soares. Porque eu acho que a Elza é um grande personagem brasileiro. Sim. Ela foi homenageada lindamente na Mocidade Independente Padre Miguel, que acabou com o 3º lugar no desfile. Foi. E é uma figura excepcional, muito minha amiga há muitos anos. Quando eu fui a Roma, a um festival de cinema de Berlim, naquela altura eu presidia o Instituto de Cinema e da Embrafilme, eu fui visitá-la em Roma e passei várias vezes na casa dela para almoçar. Durante 3 dias eu ficava constantemente indo à casa de Elza, que morava naturalmente com Garrincha. E tenho memórias adoráveis, né, do casal. Garrincha, era inverno. Em pleno inverno, bermuda com uma chinela daquelas descontraídas, saía com um passarinho na mão,
para passear com o passarinho pelas ruas geladas de Roma, de bermuda. Bem a cara do Garrincha, né? Bem a cara do Garrincha. Estamos chegando quase no finalzinho do programa. Queria te perguntar, uma boa lembrança? Eu acabei de dizer essa, visitando Elza Garrincha em Roma. Mas há muitas boas lembranças, sobretudo os depoimentos do Museu de Imagens do Som, sobretudo poder fazer a ousadia que foi o Instituto Cultural Cravo Albim, sobretudo as doações que eu recebo a cada semana de público mais diverso de todo o Brasil. E se eu for enumerar mais lembranças, eu lhe asseguro que a gente vai passar mais meia hora a desfiar lembranças. Temos que fazer um outro programa. Acho que recomendaria um livro para essas lembranças. Muito, esse é recomendadíssimo. Eu li mais de uma vez, inclusive. Queria te dizer isso, eu não repito muita leitura não, mas o teu livro eu li mais de uma vez. Se você está gostando do nosso papo, se inscreve no canal, ativa o sininho, divulga aí que a gente precisa divulgar e falar de cultura. Então, Rogéria Gomes Entrevista, se inscreve lá, tá certo? Ricardo, finalizando o nosso programa, qual é o seu lado B? Conta aí para quem te assiste qual é o lado B do Ricardo. Aquele que você tem que quase ninguém sabe. Me incomoda muito as coisas que não são justas. Me incomoda muito ver pessoas dormindo embaixo de marquise. Acredite, é verdade, isso me incomoda enormemente. Me incomoda quando eu vejo injustiça, quando eu vejo coisas absolutamente incorretas por um contexto humano. Então, eu acho que esse seria a minha grande inquietação. Finalizando, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Não, o meu aplauso é claro que por dever de gratidão para os doadores do Instituto Cultural Cravo Albim, que fizeram o acervo original mais de 30 vezes maior. Eu tenho que agradecer essa gente e tenho uma responsabilidade enorme de poder preservar bem esse acervo, porque as pessoas confiaram em mim. Você imaginou essa responsabilidade? Você receber essa carga de confiança e ter que agir para honrar essa confiança? É terrível. E é muito importante e necessário, porque a gente não tem outra instituição com essa... Não tem outra que a gente tenha essa capacidade cultural que o Instituto Cravo Albim tem, graças a Deus, né? E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? É aquilo que eu já disse, vai para a injustiça. E para as coisas, enfim, quer dizer, que não são convenientes. A liberdade de expressão é absolutamente uma conveniência, uma necessidade. Nós não podemos admitir que o pensamento livre seja castrado. O ser humano tem que ter a sua manifestação de pensamento livre, porque assim se fez a humanidade. Certíssimo, meu querido. Foi um prazer imenso receber você. Muito obrigada pela entrevista, sucesso, e que você não perca esse foco que você tem, que é tão importante de preservar a nossa memória. A gente precisa e te agradece muitíssimo. Muito obrigado, Rogério. Você que esteve com a gente até agora, super obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer estar podendo falar com vocês, trazer gente como o Ricardo Cravo Albim. Não se esquece de se inscrever no canal. E eu queria aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores. A nossa instituição Fundação Sesgran Rio, a Adalau Ascar e o Oi Casagrande. E até o próximo programa.